O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa O Direito em Família. Neste primeiro bloco, nós vamos falar das notícias que foram em destaque no direito de família. E no segundo e terceiro bloco, como de costume, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. Certo, doutor Jorge? Certíssimo. Certo tudo, o telefone também parece que está certo. Tá certinho. Parece, né? Porque eu não sei, eu vejo lá na telinha. Tá. Bom, eu fiz uma colinha, porque a gente sempre dá uma recordada. Fazer, né? Tá tudo certinho. Então, a gente vai começar com a primeira notícia do Boletim da Família, não é isso? Isso. Então, doutor Jorge, a primeira notícia vem do STJ, investigatória de paternidade ajuizada pela filha, multiparentalidade. Essa é uma história até interessante, porque ela foi criada a vida inteira por um pai, o famoso pai afetivo. Né? Mas ela ficou sabendo que tinha um pai biológico. Descobriu quem era esse pai biológico, então, para ela se certificar disso, o pai biológico não sabia que ela era filha dela. Ela já é maior de idade. Então, ela ajuizou uma ação para tentar comprovar que ele era o pai biológico, através de exame de DNA, esse negócio todo. Ele aceitou fazer. Quando foi intimado, em audiência, ele aceitou fazer, fez e constatou que ele era o pai biológico. Nisso que, quando constata que ele é o pai biológico, ele quer assumir, então, a paternidade. Você imagina lá, sei lá, 20 e poucos anos tem a moça, ela quer saber da origem dela, né? Quando ele faz isso, aí o pai biológico fala assim, não, então ela não é filha desse outro, do pai registral, que foi quem registrou ela. Ele é filha, ela é minha filha. Aí ele entra para pedir a cassação do registro do pai afetivo, né, para que ele pudesse assumir essa paternidade. Aí que se desenvolveu o processo, né, o processo de conhecimento, onde ficou decidido, não teve acordo, mas ficou decidido a multiparentalidade. O que seria multiparentalidade? Foi determinado que o pai biológico, no caso, que entrou com essa ação, pedindo para que ele realmente fosse pai lá no registro, que tirasse o outro, que ao invés de tirar, que ele entrasse. Né? Ela ficou, então, ela ganhou 2 pais. Até porque, na defesa, quando ela descobre que ele é o pai biológico, mas não aceita deixar de ser filho do outro que criou. Sim. Né? A vida inteira, inclusive, registrou. Então, a justiça entendeu que o melhor interesse daquele caso era que ela tivesse no registro mais um pai, e nem tirar o outro, e não tirar o outro. Então, significou que ela ficou com o pai biológico e o pai socioafetivo em igualdade de condições. Devidamente registrado na certidão de nascimento. O interessante disso é que, geralmente, hoje, quando você faz uma questão dessa, uma investigação de paternidade, na maioria das vezes é o inverso, né? Porque o pai socioafetivo, ele descobre lá pelas tantas, a gente já deu várias informes disso aqui, que ele não é o pai verdadeiro, quer dizer, o pai verdadeiro, o pai biológico daquela criança, já daquele jovem ou daquela jovem. E ele ajuiza a ação para saber disso. E a justiça nunca tira ele de pai da criança, porque foi ele quem criou. Por mais que ele queira, ele não pode abandonar uma responsabilidade. E, na maioria das vezes, quando tem um embate entre o pai ou mãe, né, porque mãe é mais difícil, né? É verdade. O pai
socioafetivo e o pai biológico, na maioria das vezes o pai socioafetivo ganha a ação na justiça. Por que ele ganha a ação na justiça? Porque a doutrina trouxe para si aquele ditado que existia: pai é quem cria. Se pai é quem cria, você está lá 20 anos, 15 anos, 10 anos, com uma criança criando, de repente descobre que existe um pai biológico. Uhum. Então, não será justo para o pai socioafetivo e não será justo, principalmente, para o filho, para a filha, para a criança. Verdade. Né? Tirar o pai socioafetivo. Então, na maioria das vezes, reconhece a paternidade. Existe um pai biológico, mas quem continua com poder familiar, quem continua como pai de registral, geralmente é o pai socioafetivo. Então, a inovação dessa questão aí foi no sentido de colocar os dois, que é a famosa multiparentalidade. Muito bem. Doutor Jorge, a próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alimentos compensatórios, tutela provisória, deferimento. Já discutimos muitas vezes isso aqui. Aí eu vou contar o caso, aí vocês vão perceber que isso existe todos os dias. Num divórcio, a esposa, eles tinham, no campo da partilha, eles tinham muitos bens, muitos imóveis, e que esses rendiam, tinham uma renda. É como, a maioria das vezes, eles sobreviviam. Quando foi feito o divórcio, vocês sabem o seguinte: o divórcio você decide hoje rapidamente. Fica no processo para discutir outras questões, tais como, às vezes, pensão, né? E partilha. No caso da pensão, aquela pensão onde o homem tem que pensionar a mulher ou a mulher tem que pensionar o homem, a esposa não fez nenhum requerimento. Não é isso que ela queria discutir. Por quê que ela não queria discutir isso? Porque eles têm bens suficientes que ao partilhar, dá para cada um viver dignamente. Só que partilha demora. E todos os imóveis estavam no nome do marido, do ex-marido, no caso. E ele, quem sempre administrou os aluguéis, ele que administrou esses imóveis. Então, ela não podia esperar 1, 2 anos para terminar. Eu estou sendo condescendente hoje em dia, hein? Otimista. Porque hoje está... Acho que o processo hoje está um negócio terrível. Dá uma parte aqui, porque dizem que ou é falta de funcionários na justiça, dos servidores, ou é falta de juízes. Eu sei que hoje as questões, qualquer tipo de processo hoje leva muito mais tempo do que levava há 2 anos atrás. Então, é uma coisa terrível. As pessoas, para terem seu direito, vão ter que ir no túmulo do Rui Barbosa, né, e orar por ele, porque foi ele quem falou que a justiça, quando tarda a chegar, ela já não é mais justiça, né? Porque já pega a pessoa, às vezes, morta, já pega a pessoa sem maior interesse em ter contato com seus bens, com esse negócio todo. Então, hoje está uma coisa terrível. Fiz o parênteses. Aí eu volto dizendo o seguinte: então, ela ingressa pedindo os alimentos compensatórios. O que são os alimentos compensatórios? Nesse caso, eles têm vários imóveis, esses imóveis têm frutos, ou seja, têm renda, estão alugados, e como estava só no nome dele e vai passar pela partilha, vai chegar lá no fim e dizer quem vai ficar com o quê. Até lá, ela vive e come. Então, ela ingressa com os alimentos compensatórios, esses alimentos compensatórios requerendo a metade de todos os rendimentos dos imóveis, do patrimônio deles. A justiça entendeu que sim. Não, desculpa. Em primeira instância, entendeu que não. Eles preferiram estipular, porque ela pediu o seguinte: exatamente a metade dos rendimentos. A justiça deu um percentual.
ela pediu, se tivesse 20 mil de aluguel, pediu 10 mil para ela. O juiz entendeu que não, aquilo lá no final se veria como queria ficar, mas deu 5 mil. O que é um absurdo, do meu ponto de vista, porque é criar um problema na hora de partilhar. Porque se ela tinha direito à metade, você vai ter que ir somando até a partilha aquilo que é devido a ela, ao invés de já fazer justiça imediatamente, meio a meio, até que se resolva. Foi uma decisão machista de primeira instância, né, doutor Jorge? Vamos falar a verdade. Muito machista, porque né? não faz sentido nenhum. Mas a justiça... Ainda é machista. Ela é machista. A justiça de família, ela é bem evoluída em relação às outras. Isso não estou defendendo o meu quinhão, não, mas ela é bem evoluída. Mas mesmo assim ainda é machista. Então, o que ocorreu? Ocorreu que, em segunda instância, ela fez um recurso. Em segunda instância, onde você fala com os desembargadores, ela conseguiu, por unanimidade, que fosse revista aquela decisão da primeira instância, né, e deu a ela exatamente a metade dos rendimentos de todo o patrimônio deles. Então, até que se faça partilha, se rende o que render, metade é dela, metade é dele, mesmo que esteja no nome dele. E o princípio, quando se fala de partilha dos alimentos compensatórios, é esse mesmo. Por que é esse o princípio? A partilha sempre foi uma coisa que demorou demais. E, geralmente, quem estava com o nome no patrimônio, geralmente o homem, né, ele fazia todos os esforços durante o processo para retardar aquilo. Se levasse 10 anos, e muitos levam, para ele tudo bem, porque nada se mexia, só ia partilhar lá. E, nesse tempo todo, ele ganhava com isso. Os alimentos compensatórios vêm para corrigir isso. Ou seja, vai demorar a partilha, mas já hoje dá o direito aos dois. Dando o direito aos dois, o que significa? Os dois ficam doidos para acabar o processo. Não existe mais o porquê, né, você colocar no processo determinadas questões para retardar aquele processo. Então, essa, na verdade, é a mensagem dos alimentos compensatórios quando se trata de patrimônio. Tem outras questões que nós já discutimos aqui, numa oportunidade que aparecer aí, a gente informa outras questões a respeito do alimento compensatório. Muito bem. Doutor Jorge, a próxima notícia vem do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala de execução de alimentos, penhora da aposentadoria, possibilidade. Você sabe que a questão de quando você é cobrada, quando se faz uma execução, o juiz pede para você nomear bens à penhora daquele que você está executando. Então, você está executando uma pessoa por uma dívida de X reais e sabe que ela pode não ter o dinheiro para lhe pagar, o juiz já pede para você indicar os bens que você quer penhorar para salvaguardar aquele processo, né, aquela execução. Então, é muito comum o cara te deve 20 mil reais, sabe que ele tem um carro, né, e fala para o juiz, estou indicando esse carro aqui para que fique penhorado, para que ele pague. Se ele não pagar, o carro vem para você. Há outras questões, se o carro for mais valioso, vai vender, fica, devolve, isso é outra questão do processo, né? Então, isso é muito comum. E se essa pessoa, o salário dessa pessoa, a aposentadoria dessa pessoa que está sendo executada, ela não se mexe. A justiça entende que salário, a justiça entende que a aposentadoria, principalmente a aposentadoria, fica protegido, porque ela está ali serve para o sustento daquela pessoa. Então, não é comum que o juiz diga o seguinte, não, olha, vamos em cima da pensão dele. Não é comum isso existir. Inclusive, eles fazem o tal da penhora online. Quando faz a penhora online, se você recebe pelo banco, né, você é um aposentado, aquele dinheiro que está ali de recebimento, se tiver dinheiro na sua conta, eles vão e penhoram. Mas dinheiro do recebimento de pensão, não.
vira e mexe, eles fazem isso, aí tem que se entrar pedindo para liberar e se consegue liberar, trazer o dinheiro de volta para a pessoa. Menos no caso de alimentos. Porque o caso de alimentos, que é o caso da pensão, principalmente quando essa pensão é para incapaz, para menor, é uma pensão de obrigação. Então, a justiça entende que, nesses casos, entendeu, é possível, sim, um pai está devendo pensão ao filho. Normal, o filho é menor. Entra-se com uma execução. Ele já foi preso, não pode mais ser preso. Não tem como pagar aquilo, quer dizer, demonstra que não tem como pagar. Ele é um aposentado. Aí a justiça entende que pode penhorar a pensão. Por quê? Porque aí é o princípio da relatividade. O que acontece? Quem está executando não uma dívida comum, está executando uma dívida de pensão. E você não pode deixar a parte mais fraca, no caso que é o credor de alimentos, né, que é a criança que está fazendo essa cobrança, sem a pensão. Por qual motivo? Porque a criança ela é menor ou um incapaz por outros motivos, ou um relativamente incapaz também, tudo vai ser examinado, ela não tem como suprir essa necessidade. Se ela não tem como suprir essa necessidade, a justiça entende que, mesmo sendo aposentadoria, mesmo sendo dinheiro de salário, essa conta pode ser bloqueada, essa conta pode-se fazer a execução em cima desses numerários, porque, se não fizer assim, vai ficar sem a pensão. E essa pessoa que está requisitando, que está requerendo a pensão, ela não pode trabalhar, ela é menor, ela é incapaz. Então, ou seja, se você for ver grotescamente, fala assim, então essa pessoa vai morrer. Porque ela não tem como comer, é uma questão de sobrevivência. Então, a justiça entende a possibilidade clara numa execução de alimentos, ou seja, de pensão alimentícia, que se possa penhorar a pensão recebida pelo réu, no caso, aquele que está devendo, tanto na pensão quanto no salário dele. Muito bem, doutor Jorge. A gente vai para a última notícia do Boletim das Famílias, que diz o seguinte: constrição judicial sobre imóvel, cláusula de usufruto vitalício, bem de família, impenhorabilidade. É mais uma questão de penhorar, é uma dívida. Você sabe, você tem uma dívida, seja por compra de um carro, seja por compra de um imóvel, seja por qualquer coisa. Você tem a dívida e essa dívida, aquele que te emprestou, aquele que te credenciou, aquele que te financiou, ele tem o direito de entrar com uma execução ou com uma ação de cobrança, né, tentando fazer com que você pague. Mais uma vez, quando você entra com essa execução, normalmente você indica aquilo que quer penhorar. Faz-se um estudo, né, o autor da ação, vamos supor que é o banco que está executando um cliente por questões de cheque especial, esse negócio todo. Então, quando ele entra cobrando do cliente ou executando o cliente, ele já faz um estudo, e até porque ele tem aí bastante informações, que foi quando abriu a conta, que foi quando concedeu o empréstimo, ele tem bastante, então sabe dos imóveis, sabe da vida da pessoa. Quando ele não achar nenhum imóvel livre, o que é o imóvel livre? Eu tenho um imóvel de família, eu moro com Rosa, aquele é nosso imóvel familiar, e tenho mais alguns imóveis. Em cima daqueles imóveis, a justiça pode penhorar. Em cima do nosso imóvel, que é o bem de família, não pode, ou é discutível, né? Hoje já tem algumas decisões que, mesmo sendo um bem de família, eles executam ou penhoram um imóvel, né? Só que, nesse caso específico, a coisa é mais profunda, vamos dizer assim. O filho que estava sendo executado, que estava devendo,
ele morava de aluguel e os pais moravam no imóvel dele. Então a justiça fala, nós vamos executar e penhorar aquele imóvel. Ele morando de aluguel, o que acontece? Se ele pode morar de aluguel e deixar aquele imóvel, ele está fazendo aquele imóvel para ganhar dinheiro, não utilizando ele como bem de família. Acontece que não foi possível essa penhora, porque os pais moravam e tinha uma cláusula de uso e fruto, né? O bem era dele, ele morava fora daquele bem, e os pais moravam no imóvel deles, com uso e fruto, ou seja, o filho tem um imóvel, mas usa o fruto dos pais. Então, aquele imóvel só vai estar livre para ele até para se decidir se é um bem de família ou se não é, o que deixa de ser, quando os pais morrerem, ou quando cessar essa cláusula. A qualquer momento, eles podem decidir que ir a cartório e tirar essa cláusula, coisa que é difícil das pessoas decidirem isso. Ou se mudaram. Claro, mas pode decidir. O que não pode é o ditado, né? Vestir um santo, despir um santo para vestir o outro. E a justiça, inclusive, entendeu por que ele morava de aluguel. Ele morava de aluguel para que os pais, respeitando uma decisão que foi deles lá, não sabemos por quê, que os pais morariam no imóvel e tinham usufruto. Até colocou o usufruto para não poder, aquele negócio, o filho, de repente, falar, papai e mamãe, um abraço para vocês, eu quero entrar no meu imóvel. Tendo usufruto, na verdade, quem tem a posse daquilo ali, quem vive naquilo, quem tem os direitos, até que morra, são os pais. Né? São as pessoas que são clausuladas na questão do usufruto. Então, não foi possível, nessa execução, penhorar esse bem de família por esse motivo. Muito bem. Doutor Jorge, a gente terminou agora as nossas notícias do Boletim da Família e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família. Aí a gente começa a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com ou passaram pelo telefone 99235-5431. A gente volta já já, não saia daí. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família e agora a gente começa a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail, o direitoemfamilia@gmail.com ou pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, a primeira questão é a seguinte: temos 2 casas para dividir na partilha, mas uma delas meu marido diz que não tem o direito, pois comprou do dinheiro que ele vendeu uma casa que recebeu de herança. É verdade? É possível que seja verdade, né? Eu não sei como é que foi essa composição, o que ela está dizendo aí? Que ele tinha um imóvel, esse imóvel veio de herança, então vocês sabem que o imóvel de herança, possivelmente a comunhão de bens desse casamento, é a comunhão parcial de bens, se comunica tudo aquilo que foi conquistado durante o casamento, durante o relacionamento. O que veio antes cabe a cada um, né? Se ele já casou com um imóvel, ela casou com outro, pertence só a ela, pertence só a ele. Ou herança. Herança que ela vai receber é dela. Herança que ele vai receber é dele. Tá ok? Para melhor exemplificar isso, então, o que ela está dizendo ali, o que parece ele diz que ela não tem direito, é o seguinte: ele tinha um imóvel de herança que ela não tinha direito. Vendeu esse imóvel e pegou outro. A senhora tem direito? Não. Desde que ele, em primeiro lugar, tenha sido o mesmo valor, desde que ele tenha declarado
essa venda em imposto de renda, que era dele, imóvel, e que esteja na escritura, da nova escritura do outro imóvel, dizendo que esse imóvel foi com o dinheiro do outro. Mesmo valor ou abaixo? Mesmo valor ou abaixo, claro. Aí cabe a senhora investigar isso. Ele está dizendo que não tem direito. Se o imóvel passado, vamos entrar na matemática, valia R$200 mil, e a senhora acha que esse imóvel que ele está dizendo que a senhora não tem valor também vale esses R$200 mil, a senhora pode verificar isso, né, na escritura direitinho, se bate as coisas. Se bater, realmente a senhora não tem direito. Agora, se o imóvel que ele vendeu, sendo de herança, ou mesmo que não fosse de herança, que fosse dele particular, ele vendeu por R$200 mil e comprou outro por 300, esses 100 mil a senhora tem direito. Seria 50 para a senhora, 50 para ele. Por quê? O regime de bens, ele prevê que tudo que se tem nesse período do casamento ou da convivência é um esforço mútuo. Então, esses 100 mil não tinha naquele apartamento. Não foi de um bem particular dele ou um bem de herança. Esses 100 mil para comprar outro, teve que fazer uma inteira de 100 mil. E nesses 100 mil a senhora participa. A senhora não participa da herança, não participa quando é bens particulares, e se fosse o contrário, ele também não participaria, mas o plus, a senhora participa. Se dá muita confusão no negócio de carro. O sujeito, eu falei sujeito porque geralmente é o homem, sempre. Né? Se bem que está começando a quase empatar. Você tem um carro, um Fusca, né? E casa, daqui a pouco você está com, não sei o nome nem de carro, um carro mais valioso aí, diz o nome de carro aí. Vamos botar uma Ferrari, doutor Jorge? Poxa, esse eu conheço de ouvir falar. Eu também. Pois é, tá bom, uma Ferrari, é um bom exemplo. O cara tem um Fusca e vende esse Fusca, compra uma Ferrari. Mas só quando ele faz isso, ele já está casado. Quando chega na justiça, a esposa entra pedindo a metade da Ferrari. Aí ele prova, não, isso é um bem particular, porque eu já tinha um carro, fui vendendo, comprando outros até chegar a essa Ferrari. Só que o vendendo e comprando outros até chegar a essa Ferrari, ele já estava casado, e tudo que ele colocou em cima, partiu para um carro, partiu para outro, até chegar a Ferrari, tudo que ele colocou em cima faz parte do esforço mútuo. Então ele vendeu o Fusca por 20 mil, comprou uma Ferrari por 2 milhões, só vai tirar 20 mil dessa conta para ele. Tira 20 mil, é dele. O resto é meio a meio. É a mesma coisa o seguinte, vamos partilhar o carro que ele comprou agora. Quanto custou o carro? 100 mil. Em quantas vezes dividiu esse carro? Em 20 vezes. 5 mil reais por mês. Perfeitamente, nós estamos separando hoje. Quantas prestações pagou? 4 prestações. 20 mil reais. Não foi isso? Quem vai ficar com o carro? Vai vender? Não, eu vou ficar com o carro. Como é um carro financiado, se eu vou ficar com ele, o que pressupõe é o seguinte, se eu paguei 4, eu vou ter que pagar as outras 6. Não é isso? Então, como se faz essa divisão? As 4 prestações que foram pagas, vai dividir porque eles estavam juntos. Uhum. Ficou comigo ou ficou com ela, o carro que vai pagar as outras 6, pertence só à pessoa. Por quê? Porque já não existe mais o esforço mútuo, já não estão juntos. Quer dizer, é um esforço único da pessoa em pagar aquelas prestações. Da mesma maneira se faz nessa questão. Então, dando esse exemplo, o imóvel que ele diz que a senhora não tem direitos, a senhora tem que fazer essa pesquisa. Se o advogado, o Ministério, a Defensoria, ela pode questionar, mas não vai fazer pesquisa. Ela pode, vai peticionar, lembrando isso, falando sobre isso. Mas os advogados, normalmente, quando querem chegar
a verdade, para ter uma maior clareza processual, eles vão pesquisar o que houve direitinho, por que aquele imóvel ela não tem direito. Aí tem lá as maneiras deles descobrirem, né? Vai pedir uma avaliação, vai perguntar, vai fazer um requerimento de que imóveis está no nome dele, vai ver a questão do imposto de renda, como é que foi declarado aquilo, como é que está agora essa escritura que foi feita para esse novo imóvel, se ali está declarado, né, que é um bem que vem de outro bem. Tudo isso tem que ser feito para saber se a senhora tem direito ou não. Porque senão seria simples, né? Eu tenho uma herança de 200 mil e compro um imóvel de 1 milhão. Esses 800 veio de onde? Veio dos dois, né? Então, a princípio, se for 1 para 1 lá, a senhora não tem direito. Mas se tiver essa gordurinha que eu estou falando, às vezes é uma gordurona, né? A essa gordurinha, essa diferença, a senhora tem direito sim. E aí, só para fechar, quando eu falei do valor igual ou menor, se valia 200, vendeu por 150, não. Comprou outro por 150. Outro 150. Esse 50 é dele, porque é só dele, não, é só dele. Eu tinha feito esse raciocínio na hora de falar, a matemática embolou tudo, mas é isso aí, acho que deu para todo mundo entender. Doutor Jorge, nossa próxima questão diz o seguinte: o juiz disse que a guarda do meu filho é compartilhada, mas eu não concordo porque ele é uma pessoa problemática. Falei tudo isso para o juiz, ela está falando do ex-marido. Falei tudo isso para o juiz e assim mesmo ele manteve a guarda. O que devo fazer para mudar essa decisão? Olha... Tem que ser muito problemática, né? As pessoas têm que entender uma coisa que é clara. Hoje, quando você... Se há 5 anos atrás, a maioria, 80 e pouco % das guardas ainda eram guardas unilaterais, principalmente com a mãe, hoje já não é isso. Não tem essa rapidez, já 40% não, mas hoje uns 70% apenas de guarda unilateral. Por quê? Agora, quando você separa, quando você se divorcia, quando você acaba uma relação de união estável, que teve o fruto qual é o filho, a tendência e a lei diz o seguinte: você vai continuar a tratar o filho de igual maneira, as responsabilidades vão continuar. Então, vai continuar sendo compartilhadas as obrigações. Isso é a guarda compartilhada. Na frente do juiz, a senhora fala o seguinte: olha, eu quero a guarda unilateral. O juiz, quer dizer, o seu ex-marido tem direito de falar o seguinte: realmente a guarda unilateral é melhor para ela, eu respeito isso. Aí o juiz vai falar, bom, se ele não quer, então a guarda vai ser unilateral, coisa que eu discordo. Eu, particularmente, como advogado e como penso direito de família, eu discordo. Eu acho que isso não é um ato de querer, é um ato de obrigação. Que a guarda compartilhada, ela é obrigação e não é um presente ou não é nada para a pessoa. Ela é obrigação, tem que continuar do jeito que era. Então, quando um declarar lá, o marido fala, não, pode ser com ela, porque com ela é melhor, na verdade ele está falando, deixa ela pegar o trabalho e eu pego aí de 15 dias para fazer uma brincadeira com a criança, passear com eles. É isso que, na verdade, está falando. Então, no meu ponto de vista, e quando eu sou o advogado da causa, eu vou brigar, mesmo se eu tiver pela mulher, mesmo que a pessoa não queira, porque eu vou brigar pela guarda compartilhada. Mas voltando lá ao juiz, ele não falou nada disso. Estão lá para decidir a guarda, a senhora fala, eu quero a guarda unilateral. E ele fala, não, guarda unilateral não, a guarda é compartilhada, porque é a guarda da lei, porque é a guarda correta, não sei o que ele vai falar, o que o advogado dele vai falar. A decisão do juiz não pode ser outra, é a guarda compartilhada, está na lei. Não tem jeito. O que vai se discutir ali é como vai ser estabelecida e como vai se dar essa guarda compartilhada. Quais vão ser as obrigações de um, as obrigações de outro, a convivência, como é que vai ser dividida. Tudo isso vai ser feito ali em audiência. Se o juiz decidiu pela guarda compartilhada, a senhora não concorda, acha que tem motivos para discordar, e eu digo para a senhora,
Os motivos têm que ser bastante contundentes, têm que ser coisas sérias, coisas que impeçam realmente da pessoa, eu diria até mais, não é ter a guarda, não. Se existe um motivo para um pai ou uma mãe não ter a guarda compartilhada, a convivência com esse pai ou com essa mãe, ela tem que ser impedida ou acontecer sob supervisão. Porque você não... Qual é o motivo que você vai dar para um pai não ter a guarda compartilhada? Ou a mãe? Que ele vai arranjar namorada? O que ela tem com isso? Que ele vai ter outra família? Que ele gosta de tomar uma cerveja no bar? Que ele gosta de se reunir com amigos? Nada disso é motivo. Os motivos têm que ser uma coisa contundente. Não é isso? Abuso, maus tratos. Abuso, maus tratos, é um tarado... sei lá, são coisas graves que têm que ser colocadas. Então, vamos supor que nessa audiência, ou então o juiz decidiu pela guarda, e a senhora fala, o que eu posso fazer? Pode. A senhora pode fazer um recurso, nesse recurso dizer que não concorda por isso, aquilo. E convencer, no caso, a turma recursal, os desembargadores, de que não tem como o seu ex-marido ter a guarda dos filhos. Doutor Jorge, vou colocar aqui uma questão. Vamos supor que, na realidade, não seja nem caso de abuso nem de maus tratos. Mas ficou combinado que, embora a guarda seja compartilhada, o pai pega só aos finais de semana, de 15 em 15, enfim. E que ele não passa o final de semana com o filho, na realidade. Cada final de semana ele deixa na casa de amigos, porque tem crianças para ele brincar. Então, assim, na realidade, ele pega, deixa na casa dos amigos, a criança passa o final de semana na casa dos amigos, cada final de semana num, e pega e devolve para a mãe. Isso pode ser um motivo? Um motivo para você fazer uma inversão de guarda. Isso. Futura. É um motivo. Eu não sei se é um motivo para inverter a guarda. Por quê? Porque você entra querendo inverter a guarda por esse motivo. Aí, é claro, o cara não está exercendo. Sim. Né? Então, o juiz vai ver, não está exercendo. Mas a gente tem que esquecer o seguinte, um processo tem, na maioria das vezes, dois lados, porque tem às vezes que tem 3, tem 4, né? Mas nesse caso aí são 2 lados. Então, a resposta dele é dizer que, se comprovar que a criança é o mentor disso, ou seja, que quer estar na casa dos amiguinhos, que quer brincar porque tem os outros pais. Então, é uma coisa que vai ser discutível inverter essa guarda. Por quê? Porque quando se entra com uma ação para inverter a guarda, ou mesmo quando a senhora está dizendo assim, não quero a guarda compartilhada, então a senhora tem que requerer no próprio juízo ali os estudos. O que seriam os estudos? Onde psicólogos, assistentes sociais vão conversar com o pai, com a mãe, com o seu exemplo, com esses amigos que ele vai para casa, que fica com eles, que supostamente ela está dizendo, ele está abandonando, deixando na casa do amigo para brincar. E com a criança. Essa criança vai ser ouvida, e a criança não é ouvida como é ouvido um adulto, não, né? Chega e faz perguntas, não é assim. São questões técnicas que eles sabem tirar o melhor, assim a gente acha, né? Tirar o melhor da criança. Então vai verificar que às vezes não sabe a idade dessa criança. Vai se verificar que o princípio do melhor interesse da criança é ficar como está. Desde que comprove que mesmo ele fazendo isso, ele é um pai presente, que nas horas certas vai apanhar, que é ele quem cuida, etc. Se for provado que simplesmente ele pega no dia da obrigação dele e joga na casa dos outros, evidentemente que é um motivo para a inversão de guarda. E é um motivo para a inversão de guarda, veja, deixa eu só falar, a guarda compartilhada é obrigação, gente. Pode ser que o juiz entenda que, se ele não fizer isso, ele pode ser passível de outras sanções naquele momento, não de inverter a guarda. Vai ser chamado uma audiência, nessa audiência o juiz pode dizer para ele, o Ministério Público também, o senhor tem
a obrigação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sob pena de... E manter a guarda. E manter a guarda. Por quê? Porque o juiz não vai estar analisando, não está colocando o foco da análise em cima da mãe e do pai, em cima da criança. Às vezes, ao tirar a guarda e ter compartilhada, tira a obrigação que ele tem com o filho, às vezes, do colégio de estudar, não sei como é que foi decidida essa convivência e essas obrigações, e essa obrigação nada mais é do que a construção de um bom relacionamento. Bote um negócio na cabeça. O pai que briga com o filho para comer, ou a mãe também, que briga para estudar, que briga para tomar banho, que faz isso, ele é odiado em 5 minutos. Estou aqui tomando aquele banho, não queria. Criança é criança. É verdade. Passou aquilo, dali a 15 minutos, pode ter certeza que acrescentou do lado positivo da personalidade da criança. Pode ter certeza. Ela viu o seguinte, ele se incomoda comigo. Se importa, né? Ele se importa comigo. Ele toma conta de mim. Então, por isso que tem que se ver o melhor interesse da criança. Porque, às vezes, ele está fazendo a coisa errada, se for provado que ele está fazendo a coisa errada, como a senhora diz, jogando na casa de outras pessoas e indo se divertir ou não tendo a responsabilidade, não é que vai se dar uma oportunidade a mais para ele. Vai se dar uma oportunidade ao filho. Tem que saber se o filho também não é o mentor disso. E tem que saber se isso vai mudar. Se o filho não quer ter essa interatividade com o pai, não quer que ele apanhe no colégio. Às vezes o filho quer, é meu pai, a minha mãe é amanhã, meu pai vem hoje. As questões de educação sendo discutidas pelos dois, para que não fique a formação da personalidade da criança de um lado só, o que a guarda unilateral sempre fez. Filho era criado apenas pela mãe, na maioria das vezes, e ele era semelhança da mãe. O pai passava a ser um estranho visitante. Imagina, você não visita filho, você visita um doente, um defunto, vai no cemitério. Tem gente que vai dia 2 de novembro, vai ao cemitério. Filho e pai, filho e mãe convivem, mesmo que pai e mãe estejam separados. Então, a importância da guarda compartilhada ela é muito além daquilo que a gente vê que nos dias de hoje. Eu não quero a guarda dele, ou eu não quero a guarda dela, por isso, aquilo. Não. Pense na criança. Então, essa, uma orientação, não é nenhum conselho, porque eu não conheço o caso, que eu dou à senhora. Vê se vale a pena recorrer. Porque pode passar por tudo isso que eu estou falando. Né? Se ele é uma pessoa que tem condições, principalmente morais, de ter a guarda do filho, dificilmente a senhora vai ganhar essa batalha, a não ser que prove coisas imorais a respeito dele. Doutor Jorge, Diga. nosso tempo nesse segundo bloco já deve estar no finzinho, mas eu vou fazer mais uma pergunta, porque ela tem a ver com uma que o senhor já respondeu antes. Se for de guarda que é a questão de compartilhada, você sabe, partilha. Não. eu falo muito. Né, guarda. Não, essa é partilha, mas como é em relação à união estável, acho que vale a pena o senhor dar mais uma pincelada, né? Estou tendo muitas dificuldades na partilha por causa da data da união estável. Meu marido disse que o nosso apartamento é só dele, pois já tinha antes. Como fico agora nessa situação? O que fazer? Ele diz, a senhora tem que provar que não era. Se era, realmente é só dele. Se não era... Se era, é só dele. Mas se teve financiamento durante o período com a senhora tem direito a parte desse financiamento. Se ele trouxe como bem particular, a mesma coisa que o casamento, comunhão parcial de bens. Se ele trouxe o imóvel com ele, é só dele. Se ele tinha aquele imóvel e continuou a pagar as prestações para acabar o financiamento, essa parte que a senhora vai viver com ele, a senhora tem direito. O que está acontecendo ali é o que acontece em união estável. Eu posso dizer para vocês, do meu ponto de vista, como advogado. Vocês sabem que eu só faço direito de família.
pior ação que existe, a maior dificuldade que existe, para mim, é a união estável. É a dissolução da união estável. Porque ainda é uma hipocrisia. Porque por mais que ela tenha o mesmo direito legal, ainda está na mente, nos corações e mentes de juízes, promotores, advogados, etc., etc., que não é o casamento. Então, trata de modo diferente. E isso é muito ruim, né? Porque a lei confere todos os direitos. E a pior coisa para se discutir quando é litigiosa, né, a união estável, é realmente a questão de data. Porque como que se dá a união estável? Quando você entra, você não tem, depois eu vou falar da declaração, você não tem a prova concreta daquelas questões, você tem que... A união estável, ela funciona como assim, ó, uma pirâmide, que desse lado você faz a comprovação da união estável. Quando você vai comprovar a união estável, você vai comprovar que ela foi de uma data a outra e que ela existe. Muitas vezes negam. Por isso que você, para comprovar a união estável, quando você não tem nenhum documento que diga que você tem união estável, é uma tarefa árdua. Após a comprovação, quando você comprova, você vai comprovar que teve e que teve nessa data. Começou nessa data. E se dissolveu a separação de corpos do casal nessa data aqui. A data que for estabelecida, princípio e fim, é a data que se discute na dissolução. Entendeu? Você provou que teve a união estável, então você, na dissolução, você vai discutir os direitos de cada um. Então, você provou que viveu há 10 anos. O que aconteceu nesses 10 anos, vai ser a segunda etapa, vamos dizer assim, do processo. O que aconteceu nesses 10 anos, os dois têm direito a 50% de cada um. Então, a senhora está dizendo que a briga é de data. Realmente é isso. O que a senhora vai ter que fazer? Comprovar através de fotos, mas ninguém bota data em fotos. Né? Então tem que ver depoimentos, pessoal de testemunhas, testemunhas lá na hora da audiência, declarações de pessoas, buscar alguma coisa, alguma conta, alguma transação que mesmo estivesse na conta dele possa mostrar que a senhora quem administrava. É muito comum, né? A conta bancária do tal banco está no nome dele, mas quem vai lá, quem deposita, quem faz, acontece, todo mundo lhe conhece. Né? Então, mostrar que a senhora cuidava, que ele assinava cheque para a senhora apanhar na boca de altos volumes, não sei. Né? Que aquela padaria que vocês sempre compravam pão, todo mundo acha que vocês são casados. Então, isso são provas. Questões médicas, quem cuidou de alguém numa operação, quem estava lá na hora, quem dormiu lá no quarto com a pessoa que era o cuidador. Tudo isso envolve para provar a união estável, que é um de um lado falando isso e de outro lado o outro descaracterizando. Para provar o menos, se provar a princípio que não teve. Né? Se não conseguir, provar o menor tempo possível de convivência, para dar do outro lado menos direito na hora de dividir. Essa é a questão da união estável. O que pode acabar com isso? Não quer casar? A união estável é uma entidade familiar como é o casamento. Então, se não quer casar, vá a cartório, faça uma declaração de união estável por instrumento público e a data vai estar lá. Está resolvido para tudo. Então, vocês que vivem união estável e que cada dia mais aumenta a união estável, que vivam, que sejam felizes, que se amem, mas faz a declaração de união estável. Ah, você está desconfiando de mim? Não, não estou desconfiando não, porque se eu casasse ia ter a certidão de casamento, então não existe desconfiança. Eu quero apenas deixar as coisas todas certinhas. Nessa declaração, você pode dizer lá que é separação de bens. Ali você pode falar
que vocês não querem o regime comum, que é o regime da comunhão parcial de bens. Pode falar que é a separação, pode falar que é a total, que é a universal. Tudo isso vocês podem fazer. Aí, dificilmente vai cair nesse problema aí. Então, o problema da senhora agora, que é a questão de data, é provar quem está com a razão na data. E isso vai demorar um pouco, pelo que eu conheço. É a ação mais chata que existe, mais difícil de se resolver. Doutor Jorge, de uma pincelada, o senhor pintou uma parede, né? Pois é. Eu vou pedir agora o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não tem jeito. O terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo e-mail direitoemfamilia@gmail.com e pelo telefone 992355431. Doutor Jorge, vou fazer as perguntinhas agora, eu pedi para o senhor ser um pouco mais conciso na resposta, porque a gente alongou muito o segundo bloco. Eu sei. E eu sei que o público gosta, mas para a gente poder dar vazão a mais perguntas, então... Vou correr quando de repente você faz assim para mim. Então tá bom, ninguém nem vai ver, eu só vou fazer assim, ninguém vai ver. Tá bom. Há 3 meses fiz acordo com a mãe dos meus filhos, tenho 2, para pagar 1,5 salário de alimentos. Fui citado ontem de novo no processo onde ela pede o aumento para 2,5 salários. Ela pode fazer isso? Acho que é por vingança, pois estou vivendo com outra pessoa que também tem filhos e ela fica dizendo que se eu sustento o filho dos outros, posso dar mais para os meus. Eu não vou ser liviano dizer que é por vingança, né? Mas deixa as pessoas... Deve ter alguma influência, né? com aquilo que querem. Eu acho difícil. Quando você faz um acordo, você fez um acordo, me parece, pelo que você está dizendo, judicial, Sim. Foi homologado pelo juiz, com parecer do Ministério Público, tudo certinho, de 1,5 salário para cada filho há 3 meses, é muito difícil que a necessidade dos filhos, em 3 meses, passe para 2,5 salários mínimos cada um. Ou seja, cresceu 1 salário mínimo para cada um, as despesas da criança. Eu acho difícil. Não estou querendo julgar aqui. O que eu acho que tem algum boi na linha, que é boi na linha no bom sentido. O porquê que ela está fazendo isso. Porque você me perguntaria, ela pode fazer isso? Pode. Pode ser um ato irresponsável, inclusive, ajuizar uma ação pedindo uma revisão de pensão. Se ela fizer isso, ela vai ter que colocar a decisão da outra para basear o novo requerimento. Uhum. O juiz, quando receber, que pode não ser o mesmo, vai ver aquilo, poxa, mas há 3 meses. Ele mesmo, ele não vai dar nada de tutela antecipada, ele vai pedir que comprove o aumento das necessidades das crianças. Porque, entendeu? Então, eu acho que ela poder fazer, ela pode, não deveria, porque está enchendo a justiça de processo, né? No meu ponto de vista. Não cresceu as despesas da criança nesses 3 meses, ainda mais em momento de crise, e em 3 meses cresceu o quê? É escola, é tablet, é ginástica, isso, crescer R$1.000 para cada um, quer dizer, R$2.000, eu acho difícil. Mas ela, ajuizando essa ação, eu acho que o senhor, na defesa, né, e na defensoria, ou contratar um advogado, dificilmente você vai poder defensoria, porque pelo que o senhor paga, já não lhe dá direito à defensoria, o senhor vai ter condições de defender, inclusive colocar uma cláusula, né, de sanção, caso repita, sem qualquer tipo de motivo sério. Né? Fazer esse reajuste, fazer essa revisão de alimentos, tem que ser por motivos sérios, tem que ser realmente focado na necessidade e saber, inclusive, como anda a possibilidade de quem paga.
mas eu acho que ela não terá. Êxito. Acho que não. Bom, estou falando assim de fora, a gente não sabe. É verdade. Porque tem um negócio chamado alimentos côngruos, que é você dar aos seus, no caso, aos filhos, a mesma vida que tinha antes de separar. Então, às vezes, está dando aquém da vida que ele tinha. Então, por isso que eu não posso afirmar que ela não vai ter sucesso. Às vezes, até falei um negócio ali do peixe, os alimentos côngruos, não. Doutor Jorge, a próxima questão é a seguinte. Com o falecimento do meu pai, como sou o único filho, sou o único herdeiro? Sim. A não ser que ele tenha deixado testamento, né? Se ele deixou testamento, ele tem que guardar 50% para você. Obrigação. E os outros 50%... Considerando que ele não tinha mais esposa, não tinha uma união estável, não tinha um segundo casamento, nada disso, né? Tem que ver isso também. Se é único e o pai não tinha ninguém. Se é o único filho, mas deixou viúva... Aí é diferente. Se deixou viúva, vai ter que respeitar o regime de bens que eles viviam e vai ter que ser feito o inventário dentro daquilo. Pode ter meiação, se deixou viúva, ela é meieira, ou, muitas das vezes, herdeira também, se for pela comunhão universal, entendeu? Agora, se seu pai faleceu e ele não tinha mais ninguém, não era casado, não vivia com ninguém, só tem você, aí não tem primo, não tem tio, não tem irmão, não tem ninguém, é você. O herdeiro necessário, legítimo, sempre, 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 em primeiro lugar, são os filhos. Então, será só você. Se tiver as outras azeitonas que eu plantei aqui, né, aí é outro caso, tá bom? Doutor Jorge, hoje a gente está danado? Só nessa parte de bens. Então vamos aos bens. Sou casada com regime de separação obrigatória de bens. Tenho algum direito na partilha do meu divórcio? O senhor já respondeu, né? Separação obrigatória. É porque é o seguinte, essa pergunta ela é interessante porque separação obrigatória de bens, ela é uma separação onde não se pode casar a não ser por esse regime. Né? É o maior de 70 anos, é o incapaz, o que tem autorização para casar com 16 anos de idade, casa com separação obrigatória de bens. Depois, se eles quiserem mudar, quando eles ficarem maiores, é problema deles. Como é obrigatório, o que se pressupõe é o seguinte, eu não podia casar de outra maneira, só podia casar dessa. Então, quando eu construo alguma coisa depois desse casamento, a justiça entende que o que foi construído, quer dizer, a maioria, não é uniforme, não, entende que o que foi construído a pessoa tem direito, que aquilo se transforma como se fosse mais ou menos uma comunhão parcial. Porque eu casei obrigado com você, eu não podia ter casado de outra maneira, mas as coisas que nós vamos fazer depois pertencem a gente. Defende o patrimônio anterior e aquilo que está ali se divide. Quando essa separação é convencional, é que tem mais dificuldade. Existem algumas decisões que dão o direito na hora do divórcio. Por que convencional? Porque nós sentamos e conversamos na mesa de um bar, vamos casar, está tudo certinho, tá? Não vai haver problema entre a gente se ama, o que é seu, o que é meu, então nós vamos dizer ali que nós vamos casar com a separação de bens. Isso foi convencionado, foi acordado entre eles. Foi uma vontade, não foi imposto pela lei. Se não foi imposto pela lei, eles estão dizendo, pressupõe-se, que estão dizendo que tudo que eles vão fazer depois vai ser por conta própria. Que nada vai se comunicar, que o dinheiro dele é dele, que o dinheiro dela é dela, que o imóvel que ele comprar é dele, que o imóvel que ela comprar é dela. Então, portanto, existe essa discussão, e essa discussão mostra o seguinte, que na separação de bens obrigatória, imposta por lei, existe a possibilidade de divisão daquilo que se conquistar depois. Na convencional, não existe.
A doutrina e a justiça acham que não, embora tenha algumas decisões favoráveis. Tá? Eu já me falaram 1 minuto ali, eu acho que isso é uma questão complexa que a gente pode até aprofundar melhor no próximo programa. No próximo programa, porque esse aqui acabou. É isso aí. A gente se despede desse programa e a gente se encontra no próximo. Um abraço para vocês. Um abraço.